Bom dia a todos, que os nossos corações estejam sintonizados para juntos fazermos mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Esta reflexão, hoje com o capítulo 127, tem por título Enquanto é Dia. E pelo título já percebemos que a palavra dia tem uma representação simbólica, que não representa o nosso dia de 24 horas, ou o dia e a noite. Nesta fala de Jesus, representa um certo período de tempo e que devemos aproveitá-lo enquanto é tempo. O tempo em que temos a oportunidade, enquanto brilha o sol, de trabalhar em nome de Jesus. Esta ideia é muito mais abrangente que o dia do calendário e para nos explicar tudo isto, Emmanuel recorre a um versículo do Evangelho de João, numa fala de Jesus, quando o Mestre nos disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Nesta fala, o verbo convém representa a consciência do Espírito perante as leis divinas. Jesus, como Espírito puro, já sabia bem aquilo que lhe convém ou que nos convém e que nos convém, que é tudo o que nos leva a estar em sintonia com Deus. Já sabemos que um espírito puro é aquele que está no topo da escala espírita, é aquele que já harmoniza aquilo que lhe convém, não no sentido das conveniências do mundo físico, das nossas paixões, mas das conveniências espirituais. Mas aqui temos a fala de Jesus, um espírito superior que na sua passagem pela terra nos mostrou a sua lei muito clara na sua consciência que vai operar no que lhe convém à luz da lei divina, com extrema fidelidade aos desígnios do Pai. Por isso, Jesus colocou aqui: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, fazendo uma referência enquanto Cristo ao que recebeu de Deus. Jesus não faz só referência ao compromisso aqui na Terra, mas ao compromisso de tantos anos para trás. Porque quando ele veio estar conosco, veio executar uma das suas etapas mais importantes, mas conseguiu até hoje, seguindo todo um plano nas obras daquele que o enviou, seguindo todo o plano que Deus tinha também para Jesus. Todas as obras que Deus lhe incumbiu, trabalhando até à eternidade. E Jesus ainda continua operando, trabalhando, como sabemos. A vinda do Cristo à Terra é um momento em que a Terra recebeu a maior expressão de vivência da lei divina e que ficou tudo gravado para todos os séculos. Foi muito importante, foi uma coisa muito especial o que aconteceu com a vinda de Jesus. Foi como um marco para o desenvolvimento da humanidade e do progresso e do processo evolutivo da Terra. E Emmanuel nos diz: sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. Logo nesta primeira explicação, o benfeitor nos diz que a realização das obras do Pai tem um período específico. E para um espírito como Jesus, um espírito puro, tudo é dia. Não existe mais noite, nem sombras, nem inquietações, nem hesitações. Tudo é dia, é luz. Mesmo vindo à matéria, Jesus esteve plenamente consciente do trabalho, sempre agindo e cumprindo as leis divinas. No entanto, diz Emmanuel, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo
do contacto direto com as criaturas. Aqui veio o complemento da explicação. Primeiro, Emmanuel se preocupa em dizer que os dias de Jesus foram perenes, foram completos de ação, e define as obras de Jesus enquanto é dia, definindo o valor das ações de Jesus enquanto esteve junto de nós, na matéria. Ele sempre esteve junto de nós, ele está junto de nós, com seu espírito evolutivo, mas quando encarnado esteve entre nós, exemplificando o valor da encarnação para enriquecimento do espírito em jornada. Jesus está dizendo para aproveitarmos enquanto é dia, enquanto temos a possibilidade de estarmos na Terra, trabalhando junto dos nossos desafetos, ultrapassando as dificuldades que a vida nos traz, para nos renovarmos, lembrando que, talvez há muito tempo, esperávamos esta ocasião e que muitas vezes fomos nós que imploramos, mais uma vez, para virmos à Terra cumprir o planejamento feito na pátria espiritual, junto aos benfeitores, aos familiares e amigos que lá deixamos. Por isso é preciso fazer tudo o que esteja ao nosso alcance, enquanto é dia, para finalmente darmos prioridade aos valores espirituais e morais da renovação. Este é o enfoque das nossas reencarnações, mas nós temos andado às voltas, perdemos imenso tempo e por isso ainda continuamos aqui neste planeta de provas e expiações, com todas estas dificuldades, com todas estas lutas diárias, porque não conseguimos ainda aproveitar a reencarnação no seu todo, no seu pleno. Devemos gravar no nosso entendimento o valor real de cada reencarnação, de cada encarnação para trás, e ainda não o conseguimos fazer. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação, diz Emmanuel, para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Emmanuel é claro, se até Jesus exaltou este aspecto, que dizer de nós? Tão necessitados da reencarnação, para que um dia consigamos alcançar o conhecimento e prática do bem eterno. Mas até lá, até que cheguemos ao nosso dia perene, temos que valorizar e aproveitar bem estes dias desta encarnação, por mais longa que seja, por mais difícil, por mais estranha, temos que o aproveitar sempre em pleno. Temos que conseguir desta vez, em especial nós que abraçamos um dia a doutrina espírita e que estamos trabalhando, pondo o Evangelho em prática, não podemos perder mais tempo nesta encarnação. É a nossa oportunidade, é agora. Portanto, continua Emmanuel, Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Aqui está em destaque um outro aspecto da fala de Jesus que passa despercebido. Jesus diz: não há necessidade de falar nas obras, mas sim de executá-las. Jesus falou na obra de Deus, mas ele executou, exemplificou tudo o que o Pai pretendeu. Ele deu vida, materializou as obras, materializou as suas falas, mostrou tudo, mostrou o caminho. Então é imprescindível para todos nós valorizarmos a reencarnação. Jesus mostrou o caminho do amor, da benevolência, do perdão, mostrou-nos tudo. Portanto, é só nós pensarmos nele e começarmos a executar e a fazer o que ele nos ensinou. Valorizemos o intercâmbio com a espiritualidade, que tantas e tantas mensagens nos manda, de ânimo, de boa vontade, tantas explicações nos tem dado, que
que põe os seus pensamentos em ação para que nós aprendamos cada vez melhor o que devemos fazer. Valorizemos o intercâmbio com a espiritualidade. Criemos o hábito da oração, a prática da caridade, o culto do Evangelho e, sobretudo, guardemos na nossa memória todos os ensinamentos de Jesus, realizados e não mais adiados. No livro dos Espíritos, a questão 132 nos diz: todos temos que chegar à perfeição. Por isso, a proposta de Jesus não é falar a respeito, conhecer a respeito, mas fazer enquanto é dia, enquanto há tempo. E prossegue Emmanuel: não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo, no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Ora, assim como Jesus foi o enviado do Pai Altíssimo, nós somos os mensageiros do seu Evangelho, levando este compromisso a todos com mensagens de amor, de libertação, mensagens das verdades do Espírito. Ao longo da história, os mensageiros do Cristo ficaram conhecidos como apóstolos, que significa o enviado. E nós que abraçamos a doutrina do Cristo, somos os seus enviados e devemos trabalhar sob as suas ordens constantemente, onde não podemos obrigar e receber a sua abençoada proteção. Portanto, nós, ao cumprirmos as ordens do Cristo, trazendo Jesus no coração, o Evangelho, pondo em prática e ação todos os seus ensinamentos, temos ali um porto de abrigo e um dia, e já, de imediato, iremos começar a receber a sua abençoada proteção, que depois um dia será melhor compreendida. Os que vibram de coração, diz Emmanuel, voltado para o Evangelho, são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. Estes são os que estávamos falando, os apóstolos, os que vibram de coração voltado para o Evangelho. Ser apóstolo não é privilégio, é título conquistado, com trabalho feito, realizado. Nenhum tarefeiro recebeu a sua fé por graça. Foi com árduo trabalho de anos, cultivando o solo, lavrando a terra. Como nos explica, e já demos essa lição, como nos explica um dos capítulos anteriores, o capítulo 117, que nos diz: com esforço, até que seus frutos sejam vistos por todos, se tornem árvores frondosas, como foi a vida de um Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barzanufo e outros que se tornaram uns verdadeiros apóstolos e uns verdadeiros tarefeiros de Cristo. Estes são nomes que todos nós conhecemos, mas também há outros que, de uma forma mais discreta, estão exemplificando diariamente pelo mundo fora estes ensinamentos. Que onde quer que estivessem, criavam áreas de trabalho edificante, de compreensão, praticando o Evangelho como verdadeiros apóstolos de Jesus. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Ora, a principal obra que temos que fazer neste mundo é a nossa própria obra, é a nossa reforma íntima. Podemos fazer muitas obras de pedra, mas se não fizermos a nossa obra interna, a nossa renovação de pensamentos, de sentimentos, à luz do Evangelho, para conseguirmos irradiar a vontade de Jesus, não estamos no caminho.
Como disse Paulo, o apóstolo, o cristão sincero e legítimo é o bom perfume no mundo. Por onde passa, deixa a marca do amor. A posição que temos agora, esta encarnação, é o ponto de partida para o trabalho. Aproveitamos a família que temos, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, mas também o conhecimento, e façamos o melhor ao nosso alcance. Também nós sabemos que podemos ler muitos livros, estudar muito, ter muito conhecimento, mas se não o pusermos em prática, trabalhando com os outros, não estamos a agir da maneira correta, não estamos a fazer como Jesus fez. E, portanto, tenhamos fé e bom ânimo, sabendo que Jesus venceu o mundo. E continua Emmanuel: jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Aqui Emmanuel nos relembra o que os outros nos relembra, que devemos viver de maneira a que os outros nos relembrem como uma luz numa noite sombria e que a nossa lembrança desperte nos outros um abrigo seguro. Emmanuel é isso que nos está dizendo, que devemos viver de maneira a que os outros nos relembrem com aquelas palavras que nós podemos transmitir de fé, de coragem, sempre lembrando o Evangelho, que dão ânimo também aos outros e que às vezes basta uma palavra bem colocada naquela hora para também despertar o sentimento da fé, da palavra do Cristo no outro. E, portanto, sejamos como uma luz numa noite sombria, que a nossa lembrança desperte nos outros um abrigo seguro, que alivie e conforte mentes e corações. Sejamos devotos do Senhor e bons uns para com os outros, para não perdermos mais oportunidades encarnatórias. E já caminhando para o final de mais um capítulo, onde o benfeitor Emmanuel nos demonstra que os espíritos encarnados e desencarnados em evolução na Terra temos um abrigo seguro e único em Jesus. Temos sempre que lembrar os dois planos da vida, nós que estamos na matéria e os irmãos que ficaram na pátria espiritual, mas que também precisam de aprender a palavra de Jesus e ter Jesus no seu coração como um abrigo seguro. E Emmanuel termina dizendo: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Ora, nós recebemos bênçãos de luz na matéria. Nossos olhos se abrem aqui na matéria para construirmos a luz em espírito, porque os olhos físicos um dia se apagarão, mas felizes os que tiverem acendido à luz do Espírito, porque então não mais caminharemos em sombras e será sempre dia. Para os que se harmonizarem com o Cristo. Não nos foquemos nas reclamações do que não temos e vejamos antes o que podemos fazer a partir do que temos agora. E podemos fazer muito. Há muitas pessoas que dizem: não tenho, não posso fazer, como é que eu vou conseguir? Porque pensam sempre nos bens materiais. Mas há sempre um sorriso, um abraço, uma boa palavra, uma leitura que pode naquele instante mudar a vida daquela criatura. Que seja esse o nosso ponto de partida para o amanhã que nos espera. E é isto que Jesus pretende de nós. E foi esta a explicação que Emmanuel tão bem nos veio dar. No livro Paz, Luz e Esperança, de Sheila, a benfeitora nos diz: onde quer que estejas,
Como estejas, cumpre a tua missão perante o teu próximo. Sejas a esperança. Cristo é a nossa esperança, na razão direta em que tu és também a esperança de muitos. Com este lindo pensamento que eu relembro aqui, nós somos também a esperança de muitos e assim devemos continuar, porque é esta também a vontade do Cristo. E assim termino este capítulo, agradecendo a todos, desejando muita paz e até breve. Obrigado pela vossa atenção.